quando a gente fala da saúde do sangue, geralmente a gente fala de doação, né? Mas sabemos o quanto é importante doar e também estar saudável para fazer uma doação de sangue. Mas o Junho Laranja, ele chega com a missão de trazer esclarecimentos sobre duas das condições mais frequentes relacionadas ao sistema sanguíneo, a anemia e a leucemia. Por isso eu recebo hoje no Ver Mais Saúde a hematologista Andresa Medina. Boa tarde, Andresa. Boa tarde, Vanessa, tudo bem? Bom tê-la aqui para a gente esclarecer esses dois temas, né? E eu começo falando de anemia. Eu tenho a sensação de que quando a gente está numa roda de conversa, todo mundo entende um pouco de anemia e todo mundo tem uma receita para isso. Mas não é bem assim, né? A anemia pode indicar aí uma doença ou algum quadro mais grave, digamos assim? Na verdade, assim, quando a gente tem anemia, nunca é normal, né? A anemia é uma manifestação de alguma doença que está acontecendo. Então, pode ser uma falta de vitamina, pode ser uma doença hereditária, pode ser um câncer em outro lugar que está se manifestando dessa maneira, pode ser uma doença da medula que está se manifestando como anemia. Então, assim, acho que a mensagem que fica não é normal ter anemia. Sempre que você tem um quadro anêmico no hemograma, você precisa investigar qual que é a causa. O que caracteriza a anemia? O que acontece com o nosso corpo quando a gente tem uma situação de anemia? A anemia, na verdade, é uma diminuição da produção dos glóbulos vermelhos. E ela pode acontecer por várias causas. Então, ela pode, como eu disse anteriormente, pode ser só uma deficiência de vitamina, uma coisa simples. Ela pode estar indicando algum tipo de sangramento, pode ser uma falência medular, a medula óssea, que é a nossa fábrica do sangue, não está produzindo isso corretamente. Então, existem diversas causas mesmo de anemia. E como que a gente trata a anemia? Aí depende da causa, por isso que é tão importante investigar. Porque não tem uma receita, então a receita da família come isso, toma aquilo. Às vezes não é para o seu caso. Então, o mais importante é a gente investigar a causa e tratar corretamente aquela causa. Não adianta eu repor uma vitamina se a causa não é essa. Não adianta eu tratar, por exemplo, uma medula óssea se a causa não é aquela. Eu preciso investigar. Até chegar nessa situação, nesse diagnóstico de anemia, quais outros sintomas podem estar relacionados e servir de alerta para quem está em casa? Cansaço, falta de ar, tem algum outro sintoma relacionado? Os pacientes geralmente se queixam de fadiga, de cansaço fácil, as menores atividades, às vezes ao tomar banho, nos afazeres da casa. E em casos mais extremos, os pacientes têm falta de ar, cansaço, até mesmo ao repouso, assim, para colocar a roupa, a sua própria roupa. Então, depende do grau, da intensidade dessa anemia. Agora eu queria falar um pouquinho de leucemia, né? Como a gente destacou, a gente está no Junho Laranja, que é esse mês aí de conscientização dessas duas condições, a anemia e a leucemia. A leucemia é um tipo de câncer, pesquisando, então os dados do INCA indicam que em 2020 foram 10.180 novos casos no Brasil. Como que é a leucemia? Como que ela se caracteriza? Em relação às leucemias, assim, nós temos cerca de 12 tipos de leucemias e nós dividimos em grandes grupos, digamos assim, as leucemias agudas e as leucemias crônicas, né? As leucemias, de maneira geral, são doenças que são iniciadas na medula óssea, então é um problema de produção, a maioria delas, na medula óssea, na fábrica do sangue. E aí, dependendo do tipo de célula que está envolvida, aí a gente classifica entre linfóides, mieloides, agudas ou crônicas. E a leucemia, ela pode ter aí características hereditárias, genéticas ou não? Pode aparecer sem nenhuma relação assim? As leucemias, elas não são doenças hereditárias, elas não têm uma transmissão de pai para filho. Se você teve um pai com leucemia aguda, ele não tem um risco maior, você não tem um risco maior de desenvolver, a não ser em algumas síndromes raras, né? E então é uma doença que acontece ao acaso. E aí, até chegar no diagnóstico de leucemia, por exemplo, o que a gente deve observar? As situações que você já acompanhou, assim, qual é o quadro desse paciente, ele descobre do nada, e qual é o encaminhamento, assim?
As leucemias agudas, de maneira geral, como o próprio nome diz, ela tem um início bem rápido, né? Então, os sintomas costumam aparecer em semanas, né? O paciente pode ter sintomas de anemia, então fraqueza, cansaço, indisposição, palidez. Pode ter sintomas também de plaquetas baixas, né? Porque é uma falência medular. Então, tudo que a medula óssea produz vai ficar baixo. Então, ele vai diminuir a produção dos glóbulos vermelhos, vai ter sintoma de anemia. Vai diminuir a produção das plaquetas, que são responsáveis pela coagulação. O paciente pode ter sangramentos, então manchas vermelhinhas, hematomas, sangramentos nasais, na gengiva, sangramentos de maneira geral. E também vai diminuir as células de defesa, que são produzidas pela medula óssea também, e o paciente fica mais propenso a ter infecções. Então, nas leucemias agudas, a manifestação ela costuma ser de uma outra coisa. E aí, quando você vai procurar o atendimento, na verdade é que a gente faz o diagnóstico. Esse diagnóstico é baseado com que tipo de exame? A gente faz a suspeita com o hemograma, que é um exame bem simples, né? E a gente confirma o diagnóstico através de um exame da medula óssea, um mielograma, uma biópsia de medula óssea e mais algumas análises mais específicas de exames genéticos e moleculares mais específicos que a gente coleta na medula também. Agora é importante que o pessoal em casa fique atento ao que você comentou, de que são vários tipos de leucemia e algumas, por exemplo, são crônicas, né? A gente não vai ver tratamentos como a gente acompanha, né? Que são tratamentos longos e que às vezes a pessoa fica muito com a saúde muito abalada e depois se recupera. E tem outros que vão conviver com a doença, é isso? É isso. Então, nas leucemias agudas, como eu disse anteriormente, a instalação é rápida, os sintomas são bem abruptos e o tratamento é esse tratamento mais conhecido, né? Faz quimioterapia por um período prolongado, alguns precisam de transplante de medula óssea, né? Então, esse é o tratamento tradicional das leucemias agudas. Já as leucemias crônicas, elas têm uma instalação crônica, como o próprio nome diz. Então, um período de meses até anos que o paciente fica sem diagnóstico. Nessa situação, muitas vezes a gente só encontra alteração do exame de sangue sem sintoma nenhum. Quando o paciente tem sintomas, às vezes o baço pode estar um pouco grande, o paciente pode ter perda de peso de origem inexplicada, suores noturnos de origem inexplicada e febre também não relacionada a nenhum quadro infeccioso. E para as leucemias crônicas, dependendo da situação, você pode apenas observar se for um achado de exame, se não for uma alteração que tenha sintoma. Você tem tratamentos com quimioterapia também, se for necessário, mas você também tem tratamentos com quimioterapia oral, que o paciente toma comprimido para o resto da vida e fica bem controladinho da doença. Então, depende da situação. Doutora Andresa, muito obrigada pelos esclarecimentos. Sempre é uma boa oportunidade, a gente aproveita, né, esses meses que ficaram cada vez mais coloridos para trazer assuntos tão importantes, né, como agora a anemia e leucemia. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada pelo convite.